fundamental a gente também tratar sobre o que acontece nos Estados Unidos. O Mota até chegou a comentar mais cedo, vamos nos aprofundar em relação à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que divulgou, inclusive, o entendimento determinando que o ex-presidente Donald Trump conte com a imunidade presidencial limitada. Com isso, o republicano pode reivindicar uma imunidade criminal por algumas das ações que tomou nos últimos dias de sua presidência. Essa decisão, inclusive, a gente vai destacar, provavelmente vai atrasar ainda mais o julgamento que ele enfrenta por acusações criminais federais de tentar reverter o resultado das eleições de 2020. Mota, quando nós trouxemos o primeiro assunto que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro, você chegou a fazer esse comparativo, esse paralelo, destacando um aperitivo para a nossa audiência. Eu sei que você discorreu sobre essa decisão nas suas redes sociais. Enfim, queria pedir que você refletisse sobre esse entendimento da Suprema Corte americana. O que representa essa decisão, hein, Mota? Representa o potencial retorno do bom senso à política americana, Caniato, que andou meio ausente. Muita gente pensa que loucuras, que coisas extraordinárias acontecem só no Brasil, mas se a gente olhar para os Estados Unidos, muita coisa que aconteceu aqui no Brasil aconteceu antes nos Estados Unidos, às vezes alguns meses, às vezes um ano antes. O que aconteceu é que depois que Donald Trump deixou o poder, ele virou alvo de uma verdadeira guerra jurídica. Se eu não me engano, mais de 90 acusações foram feitas contra ele. Tentaram tirar o nome dele de prévias eleitorais em vários estados. Essa ação foi barrada por uma decisão da Suprema Corte. Estão tentando processá-lo, alegando que ele teria participado, incentivado a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro e que aquilo ali faria parte de uma tentativa de golpe de Estado. Essa decisão da Suprema Corte aparentemente coloca uma pedra sobre esse assunto. E o juiz Samuel Alito fez uma declaração bastante eloquente. Ele disse o seguinte, em outras palavras: isso é coisa de país do terceiro mundo. Esse negócio de quando o sujeito sai do poder, ele é perseguido e jogado numa cela de prisão, não é a tradição da democracia americana e não vai acontecer aqui. Então, o que ele disse, inclusive, foi uma coisa que eu falei aqui há muito tempo, Caniato, quando eu me pronunciei contra essa história de foro especial, foro privilegiado. Eu acho que isso tinha que acabar. Se o presidente da República fez alguma coisa de errado, o instrumento é impeachment no Congresso e depois o próprio Congresso condena o presidente. Eu acho que deve ser assim. A mesma coisa para os parlamentares. E foi isso que está na decisão da Suprema Corte americana. Ela diz o seguinte: quando o presidente sai do poder, ele não pode ser processado criminalmente por atos oficiais que ele cometeu quando estava no poder. Então, não pode um promotor entrar com processo na justiça contra ele. Quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que primeiro fazer um processo de impeachment e depois fazer o próprio Congresso uma condenação do ato do presidente. Aí sim ele pode ser processado criminalmente. O que a gente viu hoje foi uma reação de alívio dos republicanos, que começam a enxergar um potencial fim dessa perseguição jurídica de Trump, e uma reação completamente histérica da parte dos democratas. Se você der uma olhada nas redes sociais, você vai ver comentários assim, para os quais não há outra descrição a não ser aquele termo discurso de ódio, que os próprios democratas, os progressistas, usam contra quem os critica. Então, essa decisão tem o potencial de pacificar um pouco essa corrida presidencial nos Estados Unidos. Mas os democratas têm um grande problema, que foi demonstrado no debate do Biden com o Trump. O Biden não parece ter condições nem de exercer a presidência que ele já tem, quanto mais de concorrer novamente. E aí fica a pergunta: quem os democratas teriam para colocar no lugar dele? Ninguém consegue pensar num nome bom. Pois é, não é incomum americanos que defendem, inclusive, que
Joe Biden sai da presidência já, que ele não teria condição, inclusive, de concluir o seu mandato. Você, Cristiano Beraldo, como os americanos receberam essa notícia, essa decisão da Suprema Corte garantindo imunidade presidencial a Donald Trump? Claro, as repercussões na imprensa norte-americana, qual foi o tom dado pelos veículos mais conhecidos por aí? Aqui os veículos eles têm posicionamento claro, né? Então os que apoiam os democratas ficam apontando o dedo e os que apoiam Trump veem até com naturalidade essa decisão. Porque o que está sendo discutido na Suprema Corte não é o caso específico do Donald Trump, mas sim o papel do presidente da República e quais são os poderes e os limites de poderes que ele tem. Esse caso ele é um caso bastante mais abrangente do que apenas a ocorrência com Donald Trump. Ele tem um impacto histórico do que passou e também do que está por vir ainda. Por isso, a Suprema Corte trata com muita cautela desse tema. A Suprema Corte tem uma maioria hoje conservadora, mas há um senso de responsabilidade com aquilo que é julgado. Não se julga de forma aleatória, não se julga através de rede social, não se julga através de declarações na imprensa. Se julga com base na Constituição e nos fatos que estão sendo analisados. Então, essa é uma diferença muito importante. Agora, a candidatura de Donald Trump, ela é uma realidade, ela acontecerá. E ele vai lidar com esses desafios judiciais, muito provavelmente na condição de presidente da República. E várias grosserias jurídicas que estão sendo feitas contra ele, certamente elas serão revertidas, porque elas não se sustentam dentro do ordenamento jurídico, dentro da normalidade jurídica dos Estados Unidos. Então, não há nada nesse momento que afete Donald Trump. O que pode afetar Donald Trump seria uma substituição bem-sucedida da candidatura de Joe Biden. Mas isso também é difícil, porque até agora não apareceu um nome capaz de suprir essa necessidade do Partido Democrata de ser alguém popular, que tem uma identidade com o eleitor democrata, que tem uma dimensão nacional e que seja visto como alguém que a cúpula do Partido Democrata poderá manipular com as suas agendas progressistas, porque é exatamente isso que está acontecendo com o Joe Biden e, na minha visão, foi justamente por isso que a cúpula do Partido Democrata insistiu na candidatura de um presidente que claramente está tendo dificuldades para chegar ao final do seu primeiro mandato. O que dirá de um segundo? Pois é, tivemos alguns destaques em relação à corrida eleitoral norte-americana. O Cristiano Beraldo debateu isso pela manhã com a Amanda Klein, inclusive, um VT feito por mim. Você, Mota, tem 3 informações importantes que estavam nessa reportagem que a gente precisa trazer para refletir sobre essa candidatura democrata. Primeiro, veículos conhecidos norte-americanos de orientação mais progressista em seus editoriais pedindo a saída de Joe Biden, um ponto a se considerar. Um outro vazou, a ABC News vazou um e-mail que teria sido enviado por um executivo de campanha de Joe Biden a apoiadores e doadores, dizendo que Joe Biden é o nome, já está decidido, sacramentado, ponto final, que tirá-lo da disputa seria enfraquecer o substituto e deveria sim entregar a faixa presidencial para Donald Trump. E, por fim, Mota, o terceiro destaque, pesquisa da CBS, que aponta que 78% dos americanos entendem que Joe Biden não tem mais condição, que ele deveria abandonar a disputa. Você, Mota. O seu microfone está fechado, amigo. É difícil a gente imaginar que o que nós vimos no debate foi uma surpresa para os democratas mais próximos de Joe Biden. Vale a pena lembrar a quantidade de vídeos que circulou nas redes sociais mostrando situações extremamente embaraçosas com Joe Biden. Se eu não me engano, a porta-voz da Casa Branca ou algum porta-voz do governo chegou a sugerir que alguns desses vídeos eram fake news, feitos com inteligência artificial.
né, que a pessoa ali não era o Joe Biden. E o que a gente viu no debate foi uma confirmação mesmo de que o Biden está numa situação cognitiva delicada. Isso é muito preocupante, porque ele pilota o país mais poderoso do mundo. Está nas mãos deles decisões que podem influenciar a vida de todos nós, para o bem ou para o mal. Os democratas têm esse grande problema, gigantesco na mão, porque eles já fizeram as prévias eleitorais. As prévias eleitorais nos Estados Unidos são coisas sérias. Não são como fazem aqui no Brasil, que se não der certo, anula, esquece e deixa para lá. Então, como refazer as prévias eleitorais nesse momento? Isso não é possível. A outra questão é o financiamento de campanha. As pessoas doaram dinheiro para a campanha de Joe Biden. Se amanhã Joe Biden for substituído por um outro nome, pode ser que essas pessoas resolvam não doar dinheiro para esse outro nome. Por último, existe realmente a dificuldade de encontrar um nome que seja aceitável. O nome da vice-presidente, Kamala Harris, encontra uma rejeição enorme. Dizem também que Hillary Clinton não tem nenhuma chance enfrentando Donald Trump. Algumas pessoas sugerem o nome do governador da Califórnia, que é uma pessoa considerada de esquerda radical. Também seria uma escolha improvável para vencer Donald Trump. Há quem diga que o único nome capaz de vencer Donald Trump seria o senador Bernie Sanders, de Vermont, que inclusive é mais velho do que Joe Biden, mas está em condição de saúde melhor do que Biden. Mas é muito difícil, Caniato, depois de tudo que aconteceu, de tudo que a gente viu acontecer na política americana, do acirramento dos ânimos, de Donald Trump ter sido alvo de uma perseguição judicial como ele está sendo. Inclusive, se eu não me engano, ontem ou anteontem, 2 dos seus ex-assessores foram presos por ter se recusado a prestar um depoimento no Congresso. É difícil a gente imaginar que isso tudo vai ser esquecido pela população americana e que ela estaria disposta a votar agora num outro nome colocado de última hora só porque os democratas não têm nenhuma outra alternativa senão admitir que o candidato deles não tem mais condição nenhuma de competir.